Olá pessoal, estamos aqui agora nesta segunda, continuando o estudo dessa semana, que tem por título O Povo Especial de Deus, estudando essa semana o livro de Miqueias. Pois é. E aí, Gê, do verso para memorizar, que é um desafio para os leitores. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti. Que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. A gente tá zoando por causa do verso memorizar porque a gente já tentou fazer esse vídeo, só que deu erro na hora de ler o verso. Tá meio desafiador, né? Mas vamos aí, um dia a gente vai mostrar os make-offs aí no grupo pra galera dar risada um pouquinho. Vamos lá, aquele que trama a iniquidade. A lição de hoje trouxe uma questão muito interessante, em que agora realmente começa a fazer sentido o que o versículo quer dizer, que é realmente fazer o que Deus pede. E Deus condenou através do profeta Miqueias as práticas que Israel estava tendo, que eram práticas totalmente desonestas. Em Israel, as pessoas estavam tomando as casas dos outros, os que tinham mais poder, os que eram mais ricos. As pessoas não ajudavam os outros. O governo estava cobrando taxas de impostos excessivas. O próprio texto, numa tradução mais atual, disse assim, o governo estava tirando o couro do povo mesmo, e era isso que estava acontecendo. E Deus chamou um alerta e falou o seguinte para eles: olha, eu vou mandar uma destruição sobre os desonestos, a terra vai ser dividida de novo e vocês não vão ter parte mais nenhuma sobre todas essas coisas. O interessante é que sobre esses problemas, Israel tinha uma certa percepção de que não sofreria o castigo de Deus. E mais uma vez, como em lições passadas, o profeta estava chamando a atenção e chama a nossa atenção hoje para uma coisa muito interessante. Nós possuímos a luz, possuímos a verdade de Deus, sabemos o que é verdade, e isso não nos fará impunes do castigo de Deus. Porque Israel achava que por ser escolhido por Deus estava impune, e isso não é uma verdade que acontece. Nós podemos cometer o mesmo erro quando achamos que eu estou servindo a Deus, então não vai ter nada sobre mim. Mas se eu for desonesto com meu irmão, se eu cometer algum desse tipo de coisa, eu vou sofrer as decepções, sim, dessas práticas. A lição de jovens tem por título Filhos de Deus. A lição traz um pouco da história de Israel, o que aconteceu, a questão da divisão em parte norte e sul. Eu não vou me apegar a isso, porque é uma história um pouco longa, mas vocês podem ler para entender o que estava acontecendo. Havia idolatria, havia iniquidade naquela região. E o que foi que aconteceu? A cultura daquele lugar, tudo que estava sendo vivido naquele lugar, acabou influenciando e impactando a religião. E isso aconteceu com o povo de Israel. Eles acabaram se afastando de Deus por causa disso, por se deixaram levar pela cultura do local e pelo que estava acontecendo. Isso nos faz refletir. O que era que estava acontecendo? Aquele povo estava trazendo o que o mundo vivia para dentro do que era o que era para ser para Deus. Isso. E nós hoje, será que nós não estamos permitindo essa mesma coisa? Será que nós não estamos aceitando coisas que o mundo prega como normal e vivendo como cristãos isso? Dizendo não, isso é normal. Mas na verdade são coisas que o inimigo tem trazido com o intuito de fazer com que o povo de Deus esteja adorando ele de forma não tão direta, mas não deixa de ser uma adoração. Da mesma forma que o inimigo ele tentou Eva, ele tenta nós hoje. Então nós temos que prestar atenção a isso. O que é que nós estamos fazendo? Será que isso é realmente o que é a vontade de Deus? Um outro ponto é o que está lá em Miqueias 6,4, que Deus diz o seguinte: eu o tirei do Egito, eu o redimi da terra da escravidão, enviei Moisés, Arão e Miriam para conduzi-los. O que foi que Deus quis dizer com esse texto? Era como se ele dissesse: Gêbel, depois de tudo que eu fiz por você, você ainda esquece de mim? É a mesma coisa dele ter dito: por que vocês estão se rebelando contra mim? Olha o que eu tenho feito para vocês, eu tenho cuidado tanto de vocês, tenho guiado vocês e vocês ainda têm motivos para isso? Hoje nós muitas vezes nos pegamos nessa mesma situação. Quando você tem uma prova, quando você está em situação difícil, doente, você lembra de orar a Deus. Deus, por favor, me ajuda. Aí quando você tem sua ajuda, algum tempo depois você se esquece. Será que isso não tem acontecido também? Não. E isso aconteceu com o povo de Israel. Eles estavam se esquecendo do que Deus havia feito e do que Deus vinha fazendo para ele. E por isso eles acabaram se afastando. O estilo de vida do povo daquela época, da época de Miqueias, não era
um estilo de vida que agradava a Deus. Assim como também o nosso estilo de vida hoje não agrada a Deus, porque nós vivemos em um meio pecaminoso. Nós, depois do pecado, nos tornamos com um caráter pecaminoso. Mas qual foi o que que Deus fez para poder ajudar o povo de Israel e também a nós? Ele enviou seu Filho Jesus Cristo, alguém que morreu em nosso lugar. A condenação do pecado é a morte. E Jesus Cristo já fez isso por nós mesmos sendo pecadores. Não que nós devamos continuar pecando, mas há necessidade de mudança. E o mais importante, não é achar que a partir do momento que nós aceitamos isso, que aceitamos essa mudança em nossa vida, a vida será um mar de rosas, será tudo lindo. Porque virão as tentações, virão as provações, até porque muitas dessas são provenientes do inimigo que tentará nos fazer nos sentir infelizes ao lado de Deus, para que assim nos afastemos. Então, a melhor forma de nos mantermos firmes diante de Deus é estudando a palavra, mantendo uma relação íntima com Ele, para que assim nós possamos estar crescendo e não estar caindo nas tentações desse mundo. Verdade. Eu queria só frisar um ponto, Carlos, muito interessante, que é o seguinte: olha, todas as vezes em que Deus chamou a atenção do povo de Israel e que Deus prometeu prosperidade, Deus falou: vocês serão prósperos se guardarem os meus mandamentos. Porque o povo de Israel achava que, justamente que foi um dos pontos que eu já falei, por ser escolhido por Deus, eles não sofreriam punições pelas suas próprias iniquidades. Mas não, sabermos que nós somos escolhidos por Deus nos faz muito mais culpados dos nossos pecados. Ter consciência do seu pecado te faz muito mais culpado por ele do que a pessoa que não tem consciência disso. É uma mensagem muito forte, e o título da lição até traz: aquele que trama a iniquidade. Iniquidade é uma coisa que totalmente se desvirtua do plano de Deus para você. É você cometer atos que você sabe que são errados, você tem consciência que são errados e está cometendo eles nitidamente e repetidamente. Isso é interessante a gente ter em mente. A prosperidade de Israel estava voltada à obediência total aos mandamentos de Deus. E isso a gente pode ter em mente também. Quando nós formos totalmente fiéis a Deus, quando nós formos, ou pelo menos tentarmos totalmente sermos fiéis a Deus, nossa prosperidade virá, porque Ele é fiel. Ele é fiel em cumprir. Verdade. É isso aí, pessoal. Até amanhã, pessoal.